A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando através deste canal especial. É uma alegria, uma satisfação e um prazer imenso ter você conosco através desse projeto muito especial que já estamos aqui com alguns dias levando a você algo especial semanalmente. Chegamos ao final do ano e o nosso último vídeo está sendo gravado hoje para nós nos despedirmos de 2022. Apesar de muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós estamos contando com a vitória. 2022 foi um ano de muitas lutas, de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. E aqui estamos nos despedindo de 2022 e já desejando que o próximo ano seja um ano de muitas bênçãos de Deus. A tradição nos remete a participar de alguns eventos e é importante que nós, enquanto seres humanos, possamos desfrutar de tudo que é bom. A Bíblia, inclusive, nos recomenda desfrutar de tudo que é bom com consciência, convicção e conhecimento. E é importante que nós desfrutemos de tudo que é bom, pois aquilo que é de Deus é para ser desfrutado com alegria e prazer. A vida é uma bênção de Deus, o dom da vida é algo especial para nós desfrutarmos. E nós queremos tratar com você neste vídeo, que é o nosso último vídeo de 2022, sobre um assunto muito interessante. Quais os principais acontecimentos de 2022? Iremos mencionar apenas alguns, mas você tem liberdade de fazer aí uma retrospectiva e ver todos os grandes acontecimentos que aconteceram em 2022. E nós, enquanto servos do Senhor, temos que ter aquele cuidado especial, como diz a palavra de Deus. Por tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2022 foi um ano de muitas lutas, de muitos desafios, mas também de muitas vitórias, pois a própria palavra de Deus nos adverte. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, ele nos deu o privilégio de sermos vencedores, e com Cristo, como diz o próprio apóstolo, nós somos mais que vencedores. Vale a pena prosseguir na jornada, servindo ao Senhor, firmado nos seus caminhos, porque com Cristo somos mais que vencedores. Em Mateus 24, Jesus faz uma abordagem geral sobre os acontecimentos finais da história da humanidade. Se nós lermos os capítulos 24, 25 até o 26, iremos compreender muitas coisas que estão acontecendo hoje, porque a palavra de Deus, ela é o jornal mais atualizado. Nela nós encontramos algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e algo que ainda vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus, ela é super atualizada, porque ela descreve os fatos passados, presentes e futuros, porque Deus, que é o seu autor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E nós queremos lembrar do acontecimento que já aconteceu e ainda está em evidência, os conflitos na Ucrânia, onde os países estão ali disputando algumas questões. E esse conflito entre Rússia e Ucrânia trouxe aquilo que realmente os conflitos trazem, muitos prejuízos para a humanidade. Mas a palavra de Deus, ela já nos prevê, o próprio Jesus, que haveria tempos de conflitos entre os povos, entre as nações. E aí a igreja, onde entra a igreja nesse particular? Compete à igreja, em meio a esses conflitos, ela continuar orando ao Senhor, continuar pregando o evangelho, continuar cuidando das pessoas e continuar tratando daqueles que mais precisam com amor, carinho e com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Então, esse conflito que iniciou-se e ainda está perdurando ali na região da Ucrânia, entre a Rússia, como cristãos, como igreja, nós precisamos continuar intercedendo para que Deus tenha misericórdia e assim conceda a vitória àqueles que estão envolvidos nesses conflitos, que geralmente trazem muito prejuízo para as nações. Então, este é um dos acontecimentos que marcou 2022, os conflitos na região da Ucrânia com a Rússia. Outro grande acontecimento se deu no Brasil, as eleições de 2022. Como nós acompanhamos, fizemos até menção em um vídeo anterior, foi uma das eleições mais acirradas da história do Brasil, onde dois personagens se posicionaram e assim defendendo ideais diferentes, mas com projeções de futuro. Assim, eles disputaram as eleições e, como foi o resultado, uma das eleições mais apertadas do Brasil. E o resultado nós já sabemos, Deus é que sabe de todas as coisas, como serão as conclusões finais, mas de fato é que, segundo os órgãos superiores que conduzem assim a trajetória, já tem aí as definições finais. Outro acontecimento de 2022 foi prisões de religiosos na Nicarágua. Então nós vemos aí, a palavra de Deus, o próprio Jesus já havia prevenido
que aqueles que anunciam a palavra do Senhor, aqueles que procuram viver de forma a agradar a Deus, eles estarão sujeitos a sofrer algumas penalidades. E assim, nós vemos nos dias atuais, muitas pessoas, por anunciar a palavra de Deus ou por querer seguir aquilo que o Senhor ensinou, passar por algumas sanções, passar por algumas perseguições. E Jesus já havia também prevenido: no mundo tereis aflições. Aqueles que seguem ao Senhor estão sujeitos a perseguições. Mas que Deus tenha misericórdia, que nós, enquanto cristãos, possamos continuar orando por aqueles que são perseguidos pelo amor ao Evangelho, para que Deus os proteja e os conceda vitória, pois são desafios que estamos sujeitos como cristãos enfrentar aqui neste mundo. As manifestações no Brasil é um outro fato que é um acontecimento que está ainda em evidência. Desde que se concluiu as eleições, continuam as manifestações. Aqueles que apostavam em uma outra proposta continuam assim defendendo através de manifestações aquilo que eles acreditam. E assim as manifestações elas persistem até os momentos atuais. Que Deus tenha misericórdia, abençoe, para que nenhum problema venha acontecer e que possam assim agir dentro dos seus limites, agindo com consciência e convicção, para que nada de ruim venha acontecer às pessoas que estão ali agindo conforme suas consciências. Que Deus abençoe o Brasil, independente de qualquer coisa, que ele continue sendo um país abençoado e que as bênçãos do Senhor continue sendo derramada sobre todos os brasileiros. E mais recente, temos aí o resultado da Copa 2022, onde um dos grandes rivais do Brasil foi o vencedor. A Argentina venceu aí a Copa do Mundo 2022, chegando aí a seu terceiro título mundial, portanto tricampeã. Então, como cristãos, como nós devemos nos posicionar em cada situação? A Bíblia diz que devemos nos posicionar como igreja em qualquer situação, como sal da terra e como luz do mundo. E é importante que nós, enquanto igreja do Senhor, em qualquer movimento que aconteça, que nós estejamos na posição de intercessão, orando para que o Senhor faça algo especial em prol da salvação da humanidade. Então, qualquer um destes acontecimentos que aqui mencionamos e outros grandes acontecimentos que já aconteceram e outros que ainda hão de acontecer, que nós, enquanto cristãos, que a Igreja do Senhor, ela se posicione como coluna e firmeza da verdade, proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas, cuidando dos necessitados e levando o Evangelho pleno, onde assim possa cuidar do corpo, da alma e do espírito de todas as pessoas, atendendo o físico, o social e o espiritual de todas as pessoas por onde tiver a oportunidade. Jesus ele recomendou e credenciou a igreja a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos os grandes acontecimentos que aconteceram em 2022, se a igreja tivesse se posicionado e mantivesse a sua posição, muitas bênçãos do Senhor seriam derramadas. Mas que nós possamos assim aproveitar as oportunidades. Se já perdemos, agora vamos lutar para não perder esta oportunidade. Qualquer evento, seja ele regional, seja ele nacional ou seja ele mundial, se a igreja se posicionar na posição que a Bíblia recomenda e assim cumprir com a sua missão, ela pode alcançar muitas vidas através da oração, através da pregação e através das ações sociais na prática, alimentando quem precisa, levando uma palavra de ânimo a quem necessita e ajudando aquele que está precisado. Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, assim como desce a chuva dos céus e não retorna para lá antes que regue a terra e dê fruto ao semeador e pão ao que tem fome, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Então, aqueles que profetizam a palavra de Deus para a salvação das pessoas, fique certo que ela um dia se cumprirá, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Quais os grandes acontecimentos em 2022? Tivemos diversos acontecimentos, mas nós queremos mencionar aqueles que nós aqui abordamos neste vídeo. A invasão na Ucrânia, onde foi um conflito muito grande. Tivemos as eleições no Brasil, onde foi a mais acirrada da história do Brasil. Tivemos prisão de religiosos na Nicarágua. Tivemos as manifestações pós-eleições. E tivemos aí a vitória da Argentina com seu terceiro título mundial. Todos estes acontecimentos foram oportunidades especiais para a Igreja do Senhor anunciar a palavra de Deus, orar pelas pessoas e assim cuidar dos seres que mais precisam. Então é importante que nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, não percamos as oportunidades, porque a palavra de Deus diz e nos recomenda que nós possamos anunciar a palavra em qualquer situação.
usar de todas as possibilidades para anunciar a Cristo em todos os momentos por onde passarmos. E só reforçando, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A igreja precisa estar atuando em todas as situações, em todos os momentos e diante de todos os acontecimentos, porque a palavra de Deus já prevê tudo aquilo que há de acontecer. E a igreja precisa estar aproveitando todas essas oportunidades, porque a palavra de Deus, ela nos garante, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus continue nos abençoando, que os acontecimentos que já aconteceram possa servir de lição para que a igreja seja mais avivada e assim se prepare mais para os próximos acontecimentos. Aqueles que cumpriram a sua missão, que Deus continue abençoando. Que possamos assim prosseguir firme, fazendo o melhor, lembrando das lições do passado, procurando fazer o melhor no presente, para que assim possamos fazer mais no futuro, para a glória de Deus, para o bem da igreja e para a salvação de muitas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero agora deixar aqui uma mensagem de fim de ano. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela graça concedida de estarmos aqui a cada semana levando algo especial para você. Quero agradecer a você que está aí nos ajudando, nos acompanhando e participando conosco desse projeto especial. Também quero desejar a você e a todos que nos acompanham um próspero ano novo, que as bênçãos do Senhor continuem sobre cada um. Eu também agradeço você que já se inscreveu no meu canal. Meu muito obrigado pela sua inscrição. Você que ainda não se inscreveu, aproveite. Faça a sua inscrição ainda este ano. Será um prazer contar com você. Que Deus continue nos abençoando. Vou caprichar para no próximo ano termos algo muito mais interessante para a nossa edificação, consolação e para a salvação de muitas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Um próspero ano novo e que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe.